Como corrigir a minha introdução? Então, nós recebemos a introdução de uma aluna. Nós vamos fazer uma avaliação dos parágrafos dela e das sugestões de melhoria. Então, aqui no primeiro parágrafo nós temos o panorama sobre o tema. Panorama sobre o tema, a gente traz uma contextualização da temática. Eu já fiz a leitura, achei muito bom. Só aqui, né, por questão de ortografia mesmo, para deixar claro que a gente não faz correção de português, mas o que a gente encontra que pode ser melhorado, a gente dá dicas. Então, aqui, por exemplo, eu vou começar a leitura desde a primeira frase. Alfabetizar uma criança é natural, desenvolve espontaneamente e se inicia antes de entrar na escola. Porém, ela é alfabetizada adequadamente no ambiente escolar. Para aluno transtorno do aspecto autista, eu acho que aqui a gente poderia colocar um com, né? Para aluno com transtorno do aspecto autista, em virtude do distúrbio do neurodesenvolvimento, há um déficit na comunicação e na interação social. Então, eu achei um com, né? Para aluno com transtorno. Ou para o aluno que possui transtorno do aspecto autista em virtude do distúrbio do neurodesenvolvimento, há um déficit na comunicação e na interação social, sendo um dos maiores desafios das organizações educacionais, principalmente da escola do ensino regulado no Brasil. Então aqui por enquanto eu vou colocar um com, mas se a aluna quiser acrescentar uma palavra depois, ela pode acrescentar. Eu só achei que esse com foi necessário aqui para dar um sentido maior na frase. Então, para aluno com transtorno do aspecto autista, ok. Aqui ela deu uma iniciação, né? Falou um pouquinho sobre a temática. Então, eu vou só avançar porque eu fiz uma modificação. Aqui veio a delimitação do tema. Eu fiz a leitura, só que eu senti, assim, uma pegada mais de continuação do contexto, né? Porque ficou da seguinte forma. Não há uma forma pronta para alfabetizar uma criança independente da condição que ela tenha. O sistema de ensino deve matricular os alunos. Novos tempos têm exigido grandes mudanças, entre elas, enxergar o aluno integralmente e promover a aprendizagem mais significativa, preservando a diversidade. A alfabetização de uma criança com TEA ou atípica se difere em relação às metodologias utilizadas, o tempo que esse processo irá levar para aprender. Então eu senti assim, uma continuação do panorama, porém o foco aqui é a delimitação do tema. Ou seja, diante do cenário que tem um aluno com TEA, em que a aluna vai se delimitar? Se o trabalho for bibliográfico, ela pode se delimitar no assunto. Por exemplo, né, crianças com TEA, que já é uma delimitação, crianças, não é qualquer pessoa com TEA, que são crianças. Ou então, é o foco, né, o foco da delimitação dela. Aí vai depender muito da aluna. Ou o foco aqui pode ser também, talvez, a alfabetização dessa criança, né? Que eu tô vendo aqui que ela colocou aqui. A alfabetização de uma criança com TEA, né? Só que aqui ficou mais no sentido que ela precisaria falar que ela tá delimitando início. Algo mais ou menos assim. Dessa forma, essa pesquisa se delimita em apresentar a alfabetização de uma criança com TEA. Ou então verificar, né, apresentar, verificar. Então ela precisa delimitar, ela precisa mostrar em que ela está limitando o assunto. Porque crianças com TEA ou qualquer deficiente, né, com TEA, é um assunto muito amplo, então ela precisa falar em que ela está focando na pesquisa dela. Eu senti falta disso, já que aqui é um parágrafo de delimitação. Aqui, por exemplo, tem o que está em vermelho seria o foco da delimitação. Ó. Essa pesquisa foca em estudar. Então, esse trecho é a delimitação em si. Ela pode falar essa pesquisa foca, ou ela pode falar essa pesquisa se delimita, mas tem que deixar claro em que ela está delimitando. Eu senti falta disso aqui. Se for utilizada a proposta de pesquisa, caso a aluna tenha passado pela proposta, lá no nossa ferramenta de proposta, ele já traz uma delimitação. Então, essa delimitação você pode copiar e colar aqui também. Problema de pesquisa. O problema de pesquisa faltou o principal, que é a pergunta. Por exemplo, aqui, ó. Como o marketing pessoal pode influenciar o resultado do processo de seleção?
Aí ela poderia definir um problema mais ou menos assim, né? Eu tô falando por alto pelo que eu li da pesquisa dela. Como a inclusão dos alunos com TEA nas escolas auxilia na alfabetização, por exemplo, né? Então faltou essa perguntinha. Inclusive aqui ela trouxe até uma citação e eu percebi que aqui em cima ela trouxe um modelo de introdução sem citação. Então, se a faculdade pediu introdução sem citação, essa citação ela não entraria aqui. Porque na introdução é permitido que você traga afirmações, desde que lá na frente, no referencial, em algum capítulo, ou até mesmo na discussão, você traga os autores para te embasar nisso. Mas esse bloco aqui seria apenas um contexto, um cenário do problema e depois a pergunta. Né? Então, ficou faltando essa pergunta aqui. Como eu mencionei também a proposta de pesquisa, a aluna pode entrar na proposta, a proposta ela gera um problema de pesquisa, então a contextualização ela pode deixar trazendo assim o cenário da necessidade de resolver esse problema, e a segunda frase seria com a pergunta problema. Então aqui ficou faltando, a contextualização até que dá para manter, mas a pergunta em si ficou faltando, ficou pendente. Objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa até aqui dá para permanecer, porque a aluna trouxe, né? O objetivo deste trabalho é relatar a importância do processo de inclusão na escola regular do aluno com transtorno do aspecto autista. Ótimo. Reconhecendo as conquistas nas leis, decretos liminares, favorecendo todos os graus de deficiência. Aqui ficou muito bom. Outro detalhe também é que no objetivo a gente traz tanto o geral quanto os específicos. Aqui na explicação a gente menciona tanto o geral quanto os específicos. Então, daqui até aqui, está ainda sendo mencionado de acordo com o objetivo geral. A aluna precisa trazer os objetivos específicos aqui também. Os específicos são os passos que o aluno vai dar para alcançar o objetivo geral. Por exemplo, então, como o objetivo dela é relatar a importância no processo de inclusão, ela vai falar o que ela vai fazer. Por exemplo, o primeiro passo será pesquisar sobre alunos com TEA. Segundo passo é saber se as escolas estão acolhendo esses alunos. Terceiro passo, então, é o que ela vai fazer na pesquisa. Seriam os objetivos específicos. Relembrando mais uma vez que na proposta de pesquisa é dado tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico. Então, se a aluna já passou pela proposta, ela pode entrar na proposta e pegar o objetivo geral e específico e passar para cá. Então, esse trecho vai sair, esse primeiro ela pode manter, que é o objetivo geral, e aí ela pode entrar na proposta de pesquisa para pegar os objetivos específicos. Depois vem a justificativa. A justificativa eu vi que tem lei, né? Então, como eu mencionei aqui sobre a citação, que não tem citação, talvez a aluna possa falar de forma mais direta, mas eu vi que ela pode até manter esse trecho aqui. O principal era justificar a pesquisa, e ela trouxe a justificativa aqui. Ela mencionou que a pesquisa dela se justifica devido ao aumento considerável na quantidade de crianças diagnosticadas. Né? E a gente sabe que aqui é o TEA, ela sempre veio falando do TEA. Então a gente sabe que crianças diagnosticadas com TEA, né? E isso é a relevância da pesquisa dela. Então a justificativa ela tem que ter a motivação, a importância e a utilidade. Eu vi que ela focou tanto na importância como na motivação, dentro dessa frase aqui da justificativa, né? Então aqui não precisa trocar nada. A metodologia adotada na pesquisa também ficou boa. Eu vi que aqui ela trouxe o tipo da pesquisa. Deixa eu encontrar aqui que ela escreveu. Optando em seleção de leitura. Não, é mais ensino. Aqui tem um detalhe, ó. Quando ela veio falar dos tipos de recursos, né, de fontes que ela utilizou, aí veio aqui, trata-se de levantamento por literatura já publicadas, perfeito. Aí ela começou a falar de onde, né, de livros, artigos periódicos, Google acadêmico, Cielo, decretos, deadline, leis, etc. Esse etc não seria legal vir aqui, já que o bloco é de metodologia, é importante ela falar quais foram os recursos que ela utilizou. Se teria mais, por exemplo, 2 ou 3, acrescenta aqui. Se não teria mais, pode colocar um ponto final, né? Claro, na pesquisa vai ter um outro bloco para falar especificamente da metodologia, mas esse etc traz uma dúvida assim, em que mais que ela procurou, né? Então,
eu aconselharia a continuar falando das bases utilizadas. Tem que ser realmente utilizada, né? Porque o orientador pode confirmar lá na sua referência, fazer uma comparação. O último parágrafo a aluna mencionou pra gente que ela ainda não escreveu, porque ela ainda está montando a estrutura dos capítulos, né? Então essas seriam nossas correções mesmas, os ajustes. Se você gostou dessa correção, curta, comenta, deixa alguma dúvida que você tem, né? Na hora de desenvolver o trabalho, o que você já teve, o que você está no momento, ou até mesmo para alguma parte mais à frente do trabalho que a gente pode gravar um vídeo respondendo sua dúvida. Bons estudos!